Meu irmão disse, você não vai ao casamento. Eu fiquei em silêncio, então cancelei o pagamento de $80.000. Eu sou Michael, tenho 35 anos, e meu próprio irmão, aquele cuja vida eu praticamente financiei, me desenvidou do casamento que eu estava pagando através de uma mensagem de texto. Antes de contar como transformei o casamento dos sonhos dele em um pesadelo de sua própria criação, me façam um favor e deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo. É bom saber que não estou sozinho nisso. Era uma terça-feira. Lembro-me do dia com uma clareza cristalina e dolorosa. Terças são dias de prazo de projetos no meu trabalho de engenharia de software em Seattle. O escritório estava fervilhando com aquela tensão familiar de baixo grau de uma equipe tentando entregar um produto. Eu estava totalmente concentrado, encarando um monitor cheio de linhas de código, tentando eliminar um bug particularmente desagradável. Há um certo tipo de paz nesse foco, um lugar onde as complicações confusas do mundo real simplesmente desaparecem. Tudo o que existe é lógica, problema e solução. Eu estava me sentindo muito bem, ansioso por uma pausa muito tempo atrasada. Minhas primeiras férias reais em anos deveriam começar com o casamento do meu irmão mais novo James em Napa Valley, um casamento de conto de fadas para o qual eu já havia feito um pagamento de $50.000, com outros $80.000 reservados esperando, uma quantia que consegui colocando minha própria casa como garantia. Meu telefone, virado para baixo na mesa, emitiu um zumbido suave, uma mensagem de James. Sorri, um sorriso genuíno e cansado. Provavelmente mais uma pergunta logística de última hora. As flores deveriam ter lírios ou rosas? Você pode verificar a playlist da banda? Peguei o telefone, meu polegar deslizando pelo vidro frio. As palavras apareceram nítidas e pretas contra o fundo branco. Não faziam sentido a princípio. Meu cérebro tentou fazer uma piada. Ei cara, então Sarah e eu decidimos que queremos manter o casamento super íntimo. Sabe, apenas família imediata e amigos mais próximos. Então, sim, se você quiser fazer parte, pode assistir pelo link da transmissão ao vivo LOL. As 3 letras ecoaram no silêncio súbito e ensurdecedor da minha mente. O ruído de fundo do escritório, o barulho dos teclados, a conversa distante, o zumbido dos servidores. Tudo simplesmente desapareceu. Havia apenas o brilho branco da tela e aquela demissão casual e brutal. Íntimo. Eu, seu irmão, seu apoiador vitalício, seu financiador. Não era considerado íntimo o suficiente. Não era família imediata. Algo dentro do meu peito não apenas quebrou. Estilhaçou e depois se reformou em algo frio e pesado. Era um sentimento terrivelmente calmo. Não havia fogo, nenhuma raiva gritando para ser liberada. Apenas uma clareza profunda e gelada. Isso não foi um descuido. Isso foi uma declaração. Deslizei para fora da mensagem e fui direto para o aplicativo de e-mail, meus dedos se movendo com uma precisão estranha e desapegada. Encontrei o e-mail do banco, aquele confirmando o acordo de empréstimo. Meus olhos escanearam a frase-chave, o empréstimo de $80.000, garantido pela propriedade na 123 Maple Street, Seattle, WA. Minha propriedade. Minha casa. A única coisa que eu havia trabalhado toda a minha vida adulta para conquistar. Tirei uma captura de tela da mensagem de James. Depois tirei uma captura de tela da confirmação do acordo de empréstimo. Não respondi a ele. O desejo de gritar, de exigir uma explicação, estava completamente ausente. Em seu lugar havia um propósito frio e metódico. Criei uma nova pasta no meu telefone. Intitulei simplesmente Recibos. Meu colega de trabalho, Robert, um bom homem que havia sido um mentor para mim por anos, deve ter visto a mudança no meu rosto. Ele se inclinou da mesa dele. Você está bem, Mike? Você parece que viu um fantasma. Pisquei, o escritório voltando ao foco. Consegui dar um pequeno aceno tenso. Nunca estive melhor, Rob. Ele não sabia. Minha mãe não sabia. Meu irmão certamente não sabia. Mas o Michael Anderson que eles conheciam, o confiável, infinitamente paciente, patologicamente generoso Michael, havia acabado de esperar silenciosamente naquela cadeira ergonômica de escritório. O homem que se levantou, suas articulações estalando suavemente na sala silenciosa, era alguém que eles nunca haviam conhecido. E eles estavam prestes a conhecê-lo muito, muito bem. Para entender a calma que se instalou sobre mim, a falta gelada de raiva, você precisa entender a dívida que eu pensava que devia. Não uma dívida financeira, mas um tipo mais profundo e corrosivo. Era uma dívida de culpa, de responsabilidade, de uma promessa feita a um homem moribundo. Por 20 anos, eu vinha pagando a um pedaço da minha vida de cada vez. Tudo começou, como essas coisas frequentemente acontecem, com um divórcio bagunçado. Eu tinha 15 anos quando o casamento dos meus pais finalmente implodiu. Era velho o suficiente para entender os insultos codificados, os silêncios amargos, as noites em que minha mãe, Evelyn, se sentava à mesa da cozinha, uma única lâmpada iluminando seu rosto manchado de lágrimas enquanto olhava para uma pilha de contas.
James tinha apenas 12 anos, e minha mãe o envolveu em um casulo de amor feroz e protetor. Ele era o sensível, aquele que precisava ser protegido da feiura. Eu era o forte, aquele que deveria entender e suportar. Depois que meu pai se mudou, e depois para outro estado, sua presença em nossas vidas desapareceu de uma realidade para uma ligação semestral. Mamãe conseguiu nossa custódia, e com isso, ela herdou o peso esmagador de ser uma mãe solteira com salário de recepcionista. Eu via seu esgotamento, a preocupação permanente gravada nas linhas ao redor de seus olhos, então eu assumia a responsabilidade. Consegui meu primeiro emprego aos 16, virando hambúrgueres em um restaurante local chamado The Corner Spot. Ainda posso sentir o cheiro, uma mistura de bacon chiando, cebolas fritas e café velho. Eu trabalhava no turno da noite depois da escola, chegava em casa cheirando a gordura, e colocava meus parcos ganhos em dinheiro em um pote de cerâmica no balcão da cozinha. O pote era para mantimentos, para a conta de luz, mas para James era apenas. Ali. Ele chegava do treino de futebol, bonito e effortlessmente charmoso, mexia no pote e tirava uma nota de 10 ou 20. Cinema com os caras, mas não. Obrigado, ele gritava, exibindo aquele sorriso de $1 milhão que sempre parecia absolvê-lo de tudo. Minha mãe apenas o observava ir, com um olhar carinhoso e cansado no rosto. Se eu protestasse, ela dava tapinhas no meu braço. Ah, Michael, deixe ele ser criança. Ele passou por tanta coisa. Todos nós havíamos passado por tanta coisa. Mas de alguma forma, apenas a dor dele parecia importar. A primeira grande parcela dessa dívida foi seu fundo universitário. Ou melhor, a falta dele. James, com suas boas notas e carisma, foi aceito em uma universidade particular prestigiosa na costa leste. Era seu sonho, um mundo longe do nosso modesto subúrbio de Seattle. Minha mãe estava explodindo de orgulho, mas era um orgulho misturado com pânico absoluto. A mensalidade era mais que seu salário anual. Eu tinha 20 na época, trabalhando como desenvolvedor júnior. Finalmente estava ganhando dinheiro de verdade, meu próprio dinheiro. Tinha uma pequena conta poupança, o início de um sonho de um dia ter meu próprio lugar. Eu tinha planos. Mas então vi o rosto da minha mãe, tão desesperada para dar ao seu menino dourado o mundo. Vi James, praticamente vibrando de empolgação. E vi meus próprios pequenos sonhos, e eles pareciam egoístas em comparação. O forte tinha que ser forte. Não se preocupe, mãe. Eu cuido disso, eu disse. Pelos próximos 4 anos, uma porção significativa do meu salário foi transferida diretamente para o escritório do tesoureiro da universidade. Morei em um apartamento apertado com um colega de quarto e uma torneira perpetuamente vazando enquanto James postava fotos de suas festas no dormitório e viagens de férias de primavera. Minha irmã, Clara, mais nova que nós dois, era a única que questionava isso. Ela era a observadora silenciosa, aquela que via o desequilíbrio. Ela me encontrou uma noite, olhando minha conta bancária online, o saldo deprimentemente baixo depois de um pagamento de mensalidade. E isso está certo, Michael? Ela perguntou, sua voz suave. Ele nem tem um emprego de meio período. Dei a ela a resposta padrão, a que eu vinha dizendo a mim mesmo. Ele precisa focar nos estudos, Clara. Ele tem tanto potencial. O próximo tijolo na parede da minha servidão foi o carro. No verão depois que ele se formou, James, embriagado com sua própria invencibilidade percebida, bateu o carro usado perfeitamente bom que eu havia comprado para ele. Ele estava correndo na rua. Ele me ligou às 2 da manhã, sua voz trêmula. Mas era o aborrecimento do inconveniente, não o choque de uma experiência de quase morte. O carro está totalmente quebrado, Mike. Meu seguro vai às alturas. Como vou chegar às entrevistas de emprego? Dirigi 3 horas para buscá-lo. Nossa mãe já estava lá, se preocupando com ele, verificando se havia arranhões enquanto ignorava os destroços metafóricos de sua irresponsabilidade. Ele cometeu um erro tolo, ela disse, suas palavras sendo um escudo protegendo-o da minha raiva. Ele é um bom menino no coração, um bom menino de 22 anos. Acabei sendo o fiador do empréstimo para um sedã novo. Minha pontuação de crédito, que eu havia construído meticulosamente, agora estava acorrentada à sua imprudência. Mas a verdadeira âncora, aquela que me acorrentou a esse papel por mais de uma década, foi a promessa. A saúde do meu pai havia declinado rapidamente após o divórcio. Alguns anos depois, ele teve um ataque cardíaco massivo. A última vez que o vi foi em um quarto de hospital estéril e bege que cheirava a alvejante medo. Ele era uma sombra do homem que eu lembrava, perdido em um mar de lençóis brancos. Ele apertou minha mão, a dele parecendo um feixe de gravetos secos. Michael, ele sussurrou, seus olhos se fixando nos meus com uma intensidade desesperada. Sua mãe? Ela é cega quando se trata de James. Ele tem um bom coração, mas é um sonhador. Ele não tem sua força, seu bom senso. Uma lágrima escorreu pela sua têmpora. Prometa-me, filho. Você é o forte. A rocha.
Prometa-me que sempre cuidará dele. Não deixe ele cair. Seu pai está no leito de morte. O que você faz? Você faz a promessa. Você carrega o peso. Essa promessa foi a razão pela qual investi $30.000 em sua chamada startup de tecnologia, um empreendimento que evaporou em 6 meses, deixando para trás uma trilha de recibos de restaurantes chiques e uma viagem para Las Vegas. Foi a razão pela qual cobri seu aluguel pela maior parte de um ano quando ele estava se encontrando. Toda vez que eu queria dizer não, ouvia a voz do meu pai, um sussurro fantasmagórico na minha consciência. Não deixe ele cair. Clara chamava isso pelo que era. Você não é mais o irmão dele, Michael, ela me disse um dia, sua frustração finalmente fervendo. Você é o banco pessoal dele. Você é a rede de segurança dele. Ele nunca vai crescer enquanto você estiver lá para segurá-lo. Você não consegue ver isso? Meu colega Robert, a coisa mais próxima de uma figura paterna que eu tinha no trabalho, foi ainda mais direto. Estávamos almoçando, e eu havia acabado de contar como tive que pagar o cartão de crédito no limite do James. Mike, ele disse, colocando o garfo e me olhando diretamente nos olhos. Vou dizer isso como amigo. Você precisa pensar na sua própria vida. Você quer uma casa, certo? Quer conseguir aquela promoção para arquiteto sênior? Cada dólar que você dá a ele é um dólar que você rouba do seu próprio futuro. Família é importante, mas há uma diferença entre uma tábua de salvação e uma âncora. Ele é uma âncora, e está te puxando para baixo. Eu os ouvia, mas a promessa era mais alta. Então quando James ficou noivo de Sarah, fiquei inundado de alívio. Ela era de uma família rica e estabelecida. Era isso. Era ele finalmente colocando sua vida nos eixos. O casamento, naturalmente, tinha que ser um evento para lembrar. Um espetáculo digno do nome Wellington. 300 convidados, uma vinícola em Napa Valley, um organizador de casamentos de celebridades. O orçamento era obsceno. A reunião familiar foi previsível. Era James e minha mãe, sentados no meu sofá, suas expressões uma mistura cuidadosamente calibrada de esperança e ansiedade. A família da Sarah está sendo incrivelmente generosa, James começou, estudando um fio solto no meu sofá. Mas estamos meio que ficando um pouco short para o depósito do local e as taxas iniciais de planejamento. Quanto short? Perguntei, as palavras parecendo cinzas na minha boca. 50 mil, minha mãe disse, sua mão encontrando meu braço naquele gesto familiar e conciliador. É o grande dia dele, Michael. Um momento único na vida. Só queremos que seja perfeito para ele. Olhei minha conta poupança mais tarde naquela noite. O número era saudável, resultado de anos de trabalho disciplinado. Era meu fundo para casa. Meu futuro. Pensei no meu pai. Não deixe ele cair. A transferência foi feita na manhã seguinte. Um mês depois, o outro sapato caiu. O banco não vai aprovar o empréstimo principal sem um fiador com bens significativos, James explicou pelo telefone. Sua voz acelerada. Os pais da Sarah têm seus bens presos em fundos. É uma coisa fiscal complicada. Eles não podem fazer isso. Era sempre uma coisa complicada. Ele estava me pedindo para colocar minha casa, a casa que eu nem havia comprado ainda mais já havia garantido nos meus sonhos, como garantia para sua festa. Por favor, Mike, ele disse. Sua voz caindo para o tom de súplica que ele sabia que eu não conseguia resistir. É a última coisa que vou pedir de você. Eu juro. Acreditei nele. Deus me ajude, eu realmente acreditei nele. Fui ao banco. Assinei os papéis. Acorrentei meu futuro à sua fantasia. Então, você vê, quando sentei na minha cadeira de escritório lendo aquela mensagem, não era apenas uma mensagem. Era a fatura final por 20 anos de serviço. Era a culminação do restaurante, do carro, da startup, do aluguel, da promessa. Ele não havia apenas me desenvidado. Ele havia declarado, nos termos mais claros possíveis, que meu sacrifício, minha lealdade, minha própria existência em sua vida era inútil para ele além de seu valor monetário. E enquanto eu sentava lá, o peso de tudo finalmente se estabeleceu. Não como um fardo, mas como uma fundação. Uma fundação de fato. Olhei para a foto do meu pai no meu telefone. Me desculpe, pai, sussurrei. Tentei. Eu realmente tentei. Mas cuidar dele não pode significar deixá-lo me destruir. A calma não era apenas um sentimento mais. Era uma decisão. Uma guerra estava chegando, e pela primeira vez eu estava pronto para lutar por mim mesmo. A manhã seguinte pareceu diferente. O céu de Seattle estava em seu tom habitual de cinza nublado. Mas para mim, o mundo parecia mais nítido, cores mais vívidas. Não dirigi para o trabalho. Minha primeira parada foi um prédio alto no centro da cidade com uma vista panorâmica de Puget Sound.
Passei a maior parte da noite anterior não dormindo, mas pesquisando. Pesquisei fóruns legais, artigos sobre direito contratual e avaliações dos melhores advogados financeiros da cidade. Eu era um engenheiro de software. Toda a minha carreira foi construída na lógica, em entender sistemas e em explorar fraquezas nesses sistemas. Pela primeira vez, estava aplicando esse conjunto de habilidades ao sistema operacional falho da minha própria vida. O escritório de advocacia Davis e Finn ficava no 34º andar. A senhora Eleanor Davis era exatamente o que suas avaliações de 5 estrelas prometiam. Afiada, impecavelmente vestida, e com um ar de competência sem nonsense que imediatamente me tranquilizou. Ela ouviu sem interrupção enquanto eu expunha as últimas 2 décadas da minha vida. Minha voz firme e factual. Não estava lá por simpatia. Estava lá por estratégia. Coloquei meu telefone na sua vasta mesa de mogno e mostrei a ela a mensagem de texto. A gravação de áudio que Clara havia me dado, o acordo de empréstimo e a prova da minha transferência de $50.000. Ela revisou tudo, sua cara de pôquer impenetrável. Após um longo silêncio, ela se recostou na cadeira de couro e me olhou. Um lampejo de algo. Não pena, mas apreciação profissional em seus olhos. Sr. Anderson, ela disse, sua voz nítida. Seu irmão é um tolo. Um descarado. Mas mais importante, ele cometeu um erro crítico. Ao fazer você garantir este empréstimo com sua residência principal, ele fez de você uma parte indispensável do acordo. Você não é apenas um benfeitor, você é o eixo financeiro. Você tem direitos significativos. Então qual é o primeiro movimento? Perguntei. O primeiro movimento é nunca engajar a parte emocional, ela disse, um sorriso predatório e tênue tocando seus lábios. Não ligamos para seu irmão. Não ligamos para sua mãe. Vamos diretamente à fonte do poder, o banco. Vamos redigir e enviar um aviso formal de intenção de retirar garantia, citando uma mudança material e prejudicial nas circunstâncias pessoais e financeiras do acordo. Era lindo. Era limpo, profissional e devastadoramente eficaz. Era um movimento em um tabuleiro de xadrez, e eu não era mais um peão. Saí do escritório dela sentindo como se tivesse acabado de receber um escudo e uma espada. Seguindo suas instruções ao pé da letra, enviei o e-mail que ela havia redigido para o oficial de empréstimos do banco com a Sra. Davis em cópia. Então fiz a coisa mais difícil e mais libertadora que havia feito em anos. Desliguei meu telefone por 5 horas. Fui ao Discovery Park e apenas caminhei, sentindo a brisa marinha no meu rosto. Observei as balsas deslizarem pela água. Não estava pensando em vingança. Estava pensando em como minha vida poderia ser sem o peso constante das expectativas de outra pessoa. Às 15 horas, sentei no meu carro e liguei o telefone. A explosão digital que se seguiu foi tudo o que eu esperava. 42 chamadas perdidas. 25 de James. 17 da minha mãe. As mensagens de texto eram uma tapeçaria digital de pânico e manipulação. James e Mike. Que diabos você fez? O banco acabou de me ligar. Disseram que você está retirando a garantia. Atenda sua maldita ligação. James, e isso é uma piada, né? Isso não é engraçado. O pagamento final para o buffet e o local vence amanhã. Você não pode fazer isso comigo. James, você está arruinando o dia mais importante da minha vida por causa de uma mensagem estúpida e impensada. Era uma piada, seu idiota. Eu ia te surpreender com uma passagem de primeira classe. As mentiras estavam ficando mais desesperadas, mais elaboradas. Era quase impressionante. James, por favor, Mike. Por favor, me ligue. Podemos conversar sobre isso. Sinto muito. Ok. Sinto muito mesmo. Só por favor arrume isso. Você é o único que pode. Então as mensagens da minha mãe. Cada uma viagem de culpa cuidadosamente elaborada. Mãe e Michael Thomas Anderson. Não sei que jogo você está jogando, mas seu irmão está desesperado. Você precisa ligar para o banco e arrumar isso imediatamente. Ele é sua família e você está destruindo tudo. Mãe, e não criei um filho para ser tão cruel e vingativo. Seu pai, que Deus o tenha, ficaria envergonhado do que você está se tornando. A menção do meu pai foi um golpe baixo projetado para me atingir onde eu era mais fraco, mas o escudo de clareza forjado no fogo daquela mensagem de texto se manteve forte. Não respondi. Apenas observei as mensagens chegarem, cada uma confirmação de que havia feito a escolha certa. Naquela noite, como esperado, a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi o rosto da minha mãe, tenso e furioso. Respirei fundo e abri a porta. Ela entrou como uma tempestade, sua bolsa agarrada como uma arma. Como você pôde, Michael? Depois de tudo que fizemos por você? Depois de todos os sacrifícios? A absurdidade de suas palavras me fez querer rir. Sacrifícios?
Nós. Mãe, olhe ao redor deste apartamento. Eu paguei por ele. A comida na minha geladeira, as roupas que estou vestindo. Ganhei tudo isso. Assim como ganhei o dinheiro para o diploma universitário de James. Seu carro, seu negócio fracassado, e este casamento ridiculamente caro para o qual ele sentiu que eu não era bom o suficiente para comparecer. Ele é seu irmão, ela retrucou, sua voz subindo com uma indignação que me deixou perplexo. É seu dever, como mais velho e bem-sucedido, ajudá-lo. Ele precisa deste casamento para seu futuro, para sua conexão com a família da Sarah. Você está sendo egoísta e está nos envergonhando a todos. A única pessoa que ele está envergonhando é ele mesmo, eu disse, minha voz perigosamente calma. Ele fez uma escolha. Só não está acostumado com suas escolhas terem consequências. Ele sempre teve a mim para pagá-las. Você precisa saber seu lugar nesta família, Michael, ela disse, sua voz caindo para um sibilo baixo e intenso. James é quem precisa de apoio. Você sempre foi o estável. Seu papel é ser a rocha. Não é seu lugar ter sentimentos feridos. Não era meu lugar ter sentimentos feridos. Era isso. Era o núcleo de tudo. Eu não era uma pessoa para ela. Era um utilitário, um recurso, uma função. Não, mãe, eu disse, e a frieza na minha própria voz me surpreendeu. Meu papel é ser um filho, não um servo. Meu lugar é em uma vida que construo para mim mesmo. Terminei de ser a rocha para todos os outros se apoiarem. Esta conversa acabou. Caminhei até a porta e a abri. Acho que você deveria ir agora. O choque no rosto dela foi absoluto. Em 35 anos, eu nunca a havia desafiado, nunca havia resistido às suas manipulações. Ela me encarou como se eu fosse um estranho, então se virou e saiu, batendo a porta com tanta força que um porta-retrato na parede balançou. O silêncio que ela deixou para trás era pesado. Por um momento, o escudo vacilou. A voz da dúvida sussurrou, você é o monstro que eles pensam que você é? Então, outra batida, mais suave desta vez. Era Clara, minha irmã quieta e leal. No momento em que abri a porta, ela entrou e me envolveu em um abraço feroz. Ela não disse nada por muito tempo. Apenas segurou firme. Estou tão orgulhosa de você, Michael, ela finalmente sussurrou no meu ombro, e senti a última de minhas dúvidas se dissolver, substituída por uma onda de gratidão. Sentamos no sofá, e mostrei a ela tudo. A mensagem, o e-mail da advogada, a enxurrada de mensagens de James e nossa mãe. Ela apenas ouviu, sua expressão uma mistura de tristeza e validação sombria. Eu sabia que este dia chegaria, ela disse. Só rezava para que você encontrasse a força antes que eles tirassem tudo de você. Ela mordeu o lábio, depois puxou seu telefone. Há algo que você precisa ouvir. Me senti mal por guardar isso por quase um ano, mas não queria ser a pessoa a quebrar seu coração. Mas agora você precisa ouvir a verdade, da própria boca dele. Ela explicou sobre a gravação acidental, a ligação no bolso. Apertou play. O áudio estava sinistramente claro. Era James, sua voz cheia de arrogância jovial, falando com um de seus amigos. Não, cara, Michael está cobrindo a maior parte, ele estava dizendo, seguido por uma risada. Você o conhece, ele é basicamente uma carteira ambulante. Desde que você jogue a carta do eu te admiro, mas não e o faça se sentir como responsável, ele assina qualquer coisa. Na verdade é meio patético, mas ei, funciona para mim. Uma carteira ambulante. Patético. O ar saiu dos meus pulmões em um suspiro silencioso. É uma coisa suspeitar de uma verdade terrível. É outra coisa inteiramente tê-la confirmada. Falada na própria voz do seu irmão, pingando com tal desprezo casual e alegre. A mão de Clara encontrou a minha na luz fraca da sala de estar. Sinto muito, muito mesmo, Michael. Balancei a cabeça. Uma paz estranha e profunda se instalando sobre mim. A gravação não foi um desgosto. Foi uma libertação. Era a peça final e inegável de evidência de que eu não era um monstro. Eu era aquele que havia sido predado. Não sinta pena, eu disse. Minha voz sólida como rocha. Você acabou de me entregar uma arma nuclear, e não tenho medo de usá-la. Os dias que se seguiram foram o olho da tempestade. O ataque digital de James e minha mãe cessou, substituído por um silêncio pesado e ameaçador. Sabia que estavam em pânico, provavelmente se mexendo para encontrar outra fonte de financiamento ou outra forma de me manipular. Eles estavam reagindo. Eu, por outro lado, estava sendo proativo. Minha dor havia queimado, deixando para trás um foco frio e afiado. Não estava esperando pelo próximo movimento deles. Estava preparando o meu movimento final. Minha vida se tornou compartimentalizada. Durante o dia, eu era Michael Anderson, engenheiro de software sênior, metodicamente fechando meus projetos antes das minhas férias.
No almoço e nas noites, eu era Michael Anderson cliente, profundamente envolvido em preparação estratégica com minha advogada. A senhora Davis era uma mestre. Ela me fez documentar cada contribuição financeira que eu já havia feito para James, desde os itens grandes como mensalidades até os menores e consistentes como cobrir seu seguro de carro ou contas de cartão de crédito. Estamos construindo uma narrativa, Michael, ela explicou, sua caneta voando por um bloco legal. Uma história clara e inegável de dependência financeira e exploração. Foi durante esta preparação meticulosa que descobrimos a próxima camada de sua decepção. Revisando a aplicação de empréstimo que James havia submetido ao banco, a senhora Davis pausou, batendo em uma seção com sua caneta. Isso é interessante. Ele listou seu futuro sogro, Sr. David Wellington, como um confiador pendente. O que isso significa? Perguntei. Implica que o Sr. Wellington concordou em princípio em ser consignatário, e sua assinatura é apenas uma formalidade. Essa é sua compreensão? Não, eu disse, um sentimento frio subindo pela minha espinha. James me disse explicitamente que sua família não podia ser consignatária porque seus bens estavam presos em fundos complexos. Ele disse que era uma questão fiscal. Os lábios da Sra. Davis se afinaram em uma linha sombria. Deixe-me fazer uma ligação. Ela tinha uma vasta rede, uma teia de contatos construída ao longo de 30 anos em direito e finanças. Ela falou por 20 minutos em linguagem que é decodificada com alguém no banco. Quando desligou, me olhou com uma expressão que era tanto sombria quanto triunfante. Como suspeitei, ela disse. Ninguém da família Wellington ou de sua equipe legal jamais se comunicou com o banco sobre este empréstimo. Seu irmão colocou o nome de David Wellington em uma aplicação de empréstimo federal sem seu conhecimento ou consentimento. Isso, Michael, eleva isso de uma briga familiar para potencial fraude bancária. A audácia era de tirar o fôlego. Ele não estava apenas me usando. Estava usando um homem como David Wellington, um titã das finanças, como peão em seu esquema patético. O castelo de cartas não era apenas frágil. Foi construído sobre uma fundação de mentiras criminosas. Agora eu tinha uma arma que não poderia apenas ganhar a batalha, mas aniquilar toda a posição dele. O outro lado, inconsciente da profundidade de sua exposição, fez uma última tentativa desajeitada de manipulação. Uma noite, meu telefone tocou. Era Alex, o padrinho de James. Mickey, meu cara, ele começou, sua voz pingando com uma sinceridade praticada de amigo a amigo. Escuta, sei que você está puto. Tem todo o direito de estar. James está sendo um completo idiota. Todos nós sabemos disso. Permaneci em silêncio, deixando tecer sua teia. Mas isso está saindo de controle, cara, ele continuou. Ele está um caco. Sarah está chorando o tempo todo. Você não pode simplesmente encontrar no seu coração para perdoá-lo? Pela família. Ele está realmente arrependido. Ele mesmo me disse. Ele só é péssimo em dizer isso. Pensei na gravação de áudio. Patético. Pensei na aplicação de empréstimo fraudulenta. David Wellington. Deixe-me fazer uma pergunta, Alex, eu disse, minha voz desprovida de qualquer calor. Ele está arrependido pelo que fez? Ou está arrependido por eu ter descoberto e agora haver consequências? O silêncio do lado dele foi revelador. Olha, Mike, é complicado. Não, não é, cortei-o, os últimos vestígios da minha paciência se foram. É muito simples. Diga a James que sua janela para mediação se fechou. Diga a ele que minha advogada entrará em contato. E então perca meu número. Desliguei o telefone antes que ele pudesse gaguejar outra palavra. O movimento final foi feito pelo banco. Enfrentando uma situação legalmente volátil, eles agendaram uma reunião de resolução obrigatória. Um e-mail com um convite de calendário chegou, formal e frio. Os participantes obrigatórios, eu e a Sra. Davis, James e Sarah, o gerente regional de empréstimos do banco, um Sr. Harris, e crucialmente, Sr. David Wellington. A Sra. Davis me ligou no momento em que recebeu. Este é o jogo final, Michael. É onde tudo acontece. Entramos lá, apresentamos os fatos, e você faz sua declaração final. Você não precisa dizer uma palavra a eles diretamente se não quiser. Posso cuidar de tudo. Era uma oferta tentadora. Um mês atrás, eu teria gratefulmente aceito, me escondendo atrás de sua força. Mas aquele Michael havia se ido. Não, Sra. Davis, eu disse, olhando meu próprio reflexo na janela escura do meu apartamento. Aprecio isso, mas preciso fazer isso eu mesmo. E estarei lá, e serei eu quem fala. Quero olhar nos olhos dele quando o mundo dele desabar. Queria testemunhar o momento em que a carteira ambulante se levantou e sacou. A tempestade não estava mais no horizonte. Estava agendada para 10 horas, quinta-feira, em uma sala de conferências no 40º andar, e eu estava entrando com o olho calmo e controlado de tudo.
A sala de conferências no 40º andar da sede corporativa do banco foi projetada para intimidar. Uma longa mesa de mogno escuro refletia o céu cinza e sombrio de Seattle. As cadeiras eram de couro preto e implacáveis. O ar estava resfriado a uma temperatura precisa que parecia um pouco fria demais, projetada para manter todos alerta e desconfortáveis. Cheirava dinheiro e ansiedade antisséptica. A senhora Davis e eu chegamos 10 minutos mais cedo. Ela deu um aperto firme e tranquilizador no meu braço. Respirações profundas, Michael. Temos os fatos. Os fatos são nossa armadura. Mantenha-se no plano. Assenti, meu coração batendo um ritmo firme e pesado contra minhas costelas, mas minhas mãos, descansando na superfície fria da mesa, estavam perfeitamente paradas. O homem nervoso e inquieto que eu costumava ser havia sido substituído por alguém que eu mal reconhecia, alguém com um núcleo de determinação gelada. Então eles entraram. O ar na sala instantaneamente mudou, ficando espesso com tensão. James entrou primeiro, parecendo um homem caminhando para sua própria execução. Seu cabelo usualmente impecável estava ligeiramente desalinhado. Seu rosto estava magro e pálido, e ele se recusou a encontrar meus olhos. Ele foi seguido por Sarah, uma visão em um vestido de grife que parecia mais armadura que roupa. Seu rosto era uma máscara cuidadosamente construída de indignação altiva, mas seus olhos corriam pela sala, traindo um pânico profundo. E então David Wellington entrou. Ele era o centro de gravidade na sala. No final dos 60, com uma juba de cabelo prateado e um terno que era um testemunho silencioso de Savile Row, ele exalava uma aura de controle absoluto. Ele não parecia bravo. Parecia entediado, profundamente irritado que seu tempo valioso estava sendo desperdiçado em um assunto tão sórdido. Seu olhar frio e avaliativo varreu a sala, demorou em James com um lampejo de desprezo, e então passou por mim como se eu fosse parte da mobília. No mundo dele, eu era completamente insignificante. O gerente do banco, um homem nervoso e suando chamado Sr. Harris, entrou por último e tomou seu lugar na cabeceira da mesa. Ele mexeu seus papéis, pigarreou, e começou. Obrigado a todos por comparecerem, ele começou, sua voz um pouco alta demais. Estamos aqui para resolver a situação relativa ao empréstimo do evento para o casamento do Sr. James Anderson e Sra. Sarah Wellington. Para ser perfeitamente claro na posição do banco, o empréstimo de $80 mil, que foi garantido pelo Sr. Michael Anderson usando sua residência principal como garantia, está atualmente congelado pendente resolução. Ele olhou diretamente para mim. O Sr. Michael Anderson, através de seu conselho legal, emitiu um aviso formal de intenção de retirar sua garantia. Devo ser claro, sem essa garantia, o banco não irá e não pode liberar os fundos. Além disso, o empréstimo seria chamado, vencendo integralmente, efetivo imediatamente. O silêncio na sala era tão espesso que você poderia cortá-lo com uma faca. 5 pares de olhos estavam agora em mim. James finalmente me olhou, seus olhos arregalados com um terror desesperado e suplicante. Sarah me encarou, seu ódio uma força palpável. David Wellington simplesmente me observou, sua expressão inalterada, como um biólogo observando um espécime sob um microscópio. Foi David quem quebrou o silêncio, sua voz um rugido baixo e poderoso que comandava a tensão. Ele não estava se dirigindo a mim, estava se dirigindo ao seu futuro genro. James, fui informado pela minha filha que isso era um erro clerical menor que seria resolvido em 5 minutos. Explique-se. James engoliu, um movimento visível na garganta. Senhor. Michael ele é meu irmão. Tivemos uma pequena discordância familiar. Ele está apenas sendo emocional. Ele vai arrumar. Certo, Mike? Apenas diga a eles que é tudo um mal-entendido. Diga a eles que você vai assinar. Podemos conversar sobre todo o resto depois. Este era o momento, o ponto de virada de toda a minha vida adulta. Eu poderia ceder. Poderia fazer o que sempre havia feito. Engolir minha dor, absorver o desrespeito, e manter a paz. Poderia ser a rocha, ou poderia ser o terremoto. A senhora Davis me deu um aceno sutil, quase imperceptível. Hora do show. Não olhei para James. Dirigi minhas palavras ao Sr. Harris e Sr. Wellington, os 2 homens na sala que entendiam a linguagem do poder e consequências. Antes de tomar minha decisão, comecei, minha voz calma e firme, surpreendendo até a mim mesmo, acredito que é imperativo que todas as partes nesta sala estejam operando com um conjunto completo e transparente de fatos. Acredito que o Sr. Wellington, em particular, merece entender a natureza completa da transação na qual foi involuntariamente arrastado. Coloquei meu telefone, tela para cima, na superfície polida da mesa. O pequeno retângulo escuro parecia conter todo o poder na sala. James, eu disse, finalmente me virando para ele. Alguns dias atrás, você me enviou uma mensagem de texto me informando que eu não estava mais convidado para seu casamento, sugerindo em vez disso que eu poderia assistir a uma transmissão ao vivo. Esse é um resumo preciso? O rosto de James, já pálido, se tornou de um cinza doentio e acinzentado.
Mike, este não é o momento nem o lugar. É uma simples pergunta de sim ou não, James, pressionei, minha voz como aço gelado. Foi isso que você me enviou? Ele estremeceu e deu um pequeno aceno, uma admissão patética de culpa. Do outro lado da mesa, vi a sobrancelha de David Wellington levantar uma fração de polegada. Obrigado, eu disse. Você vê. Essa mensagem me fez questionar meu papel neste assunto todo. Sempre pensei que era seu irmão, mas vim a entender que meu papel era talvez outra coisa. Meu polegar deslizou e tocou. Apertei play. A sala de conferências, com suas paredes à prova de som, de repente se encheu com a própria voz alegre e arrogante de James, capturada perfeitamente pela gravação acidental de Clara. Ele é basicamente uma carteira ambulante. Desde que você jogue a carta do eu te admiro, mas não e o faça se sentir como responsável, ele assina qualquer coisa. Na verdade é meio patético, mas ei, funciona para mim. Apertei parar. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto, profundo e devastador. A máscara cuidadosamente construída de indignação de Sarah havia se estilhaçado completamente, revelando um rosto amarrotado em horror e humilhação. Ela estava encarando James, não com raiva, mas com a repulsa que se sente ao descobrir uma barata na comida. O próprio James parecia que havia sido fisicamente atingido, sua boca ligeiramente aberta. Todo o ar sugado dos pulmões. Mas eu não estava assistindo ele. Estava assistindo David Wellington. A máscara de indiferença entediada havia sumido. Em seu lugar estava uma fúria fria e calculista, a raiva de um homem poderoso que acabou de perceber que foi enganado por um amador. Seu olhar não estava mais em mim. Estava travado em James como um míssil teleguiado. Mas eu ainda não havia terminado. Tinha mais um cartucho para esvaziar. E isso nos traz ao fato final, eu disse, deslizando uma cópia impressa da aplicação de empréstimo pela mesa. Empurrei na direção de David. A senhora Davis já havia destacado a entrada fraudulenta. Sr. Wellington, este documento, uma aplicação de empréstimo federal, foi submetido ao banco com seu nome listado como confiador pendente. Pode por favor confirmar para o Sr. Harris e para o registro que você deu ao meu irmão seu consentimento para fazer isso? David pegou o papel. Ele o segurou com 2 dedos, como se estivesse contaminado. Ele não precisava falar. O apertar perigoso de sua mandíbula, a forma como um músculo saltou em sua têmpora, já era a resposta suficiente. Ele havia sido mentido, e seu nome poderoso havia sido usado pelo garoto lamentável e patético que ousava tentar se casar em sua família. Me recostei na minha cadeira. Cheque mate. O Sr. Harris estava suando profusamente agora, dando em sua testa com um lenço. Isso é profundamente perturbador. Isso poderia ser motivo para uma investigação federal de fraude. Isso não será necessário, David Wellington disse, sua voz um rosnado baixo e mortal. Ele dobrou a aplicação com precisão cirúrgica e a deslizou no bolso interno de seu terno. Ele finalmente me olhou, diretamente, e pela primeira vez, vi algo além de desprezo em seus olhos. Não era bondade. Não era simpatia. Era o respeito stark e frio de um predador reconhecendo a habilidade de outro. Ele então se levantou para sua altura imponente e completa, sua sombra caindo sobre a mesa. Voltou sua atenção furiosa completa para James. O casamento está cancelado. Papai, não, Sarah suspirou, sua voz estridente de pânico. Fique quieta, Sarah, ele comandou, sua voz cortando através de sua súplica como uma navalha. Ele nem olhou para ela. O evento na propriedade Wellington, financiado pelo meu dinheiro e frequentado pelos meus convidados, está cancelado. Se você deseja ter alguma cerimônia patética de quintal com este mentiroso, fará com seus próprios recursos. O nome Wellington não será manchado por este fiasco. Ele olhou para James uma última vez, seus olhos prometendo um mundo de dor. Você não entrará em contato com minha filha novamente. Você não se aproximará da minha família ou dos meus interesses comerciais. Se o fizer, desencadearei uma equipe de advogados sobre você que fará você sentir nostalgia do dia em que nasceu. Com um aceno cortês e quase imperceptível na minha direção, David Wellington se virou e saiu da sala, deixando uma cratera de silêncio em sua esteira. Sarah agora estava soluçando incontrolavelmente, seu rosto enterrado nas mãos. James sentou congelado, seu mundo completamente demolido no espaço de 5 minutos. O Sr. Harris, parecendo aterrorizado, se voltou para mim. Bem, à luz de tudo isso, Sr. Anderson, sua decisão final sobre a garantia? Me levantei, sentindo uma leveza estranha. Olhei para meu irmão, este estranho quebrado do outro lado da mesa. Não havia alegria, nenhum senso de vitória. Apenas um senso quieto, profundo e final de liberação. Não, Sr. Harris, eu disse, minha voz clara e firme. Não estarei assinando. Estou oficialmente retirando minha garantia, efetivo imediatamente. A Sra. Davis reuniu nossas coisas. Caminhamos em direção à porta, deixando os destroços para trás.
Quando a porta pesada se fechou atrás de nós, não olhei para trás. Não havia nada lá para eu ver. No momento em que a porta da sala de conferências se fechou, pareceu que uma válvula de pressão havia sido liberada dentro da minha própria cabeça. O ar no corredor, ainda gelado e estéril, parecia diferente. Conseguia respirar novamente. Caminhando em direção ao elevador, não senti a adrenalina triunfante que poderia ter esperado. Não havia vontade de celebrar. Em vez disso, havia apenas uma calma vasta e quieta. Era o sentimento de uma febre longa e debilitante finalmente quebrando, deixando para trás um senso profundo de exaustão e paz. A Sra. Davis caminhou comigo para fora do prédio e para a rua movimentada de Seattle. Os sons da cidade, o trânsito, a buzina distante da balsa, o bate-papo dos pedestres, parecia fundamentado, real. Você foi magnífico lá dentro, Michael, ela disse, sua postura profissional usual amolecendo ligeiramente. Você foi controlado, factual e absolutamente devastador. Vi litigantes experientes com menos compostura. Não poderia ter feito sem você, Sra. Davis, eu disse, e eu quis dizer isso. Obrigado por me ajudar a encontrar minha voz. Apertamos as mãos, e pela primeira vez no que parecia uma vida inteira, me senti como um participante ativo no meu próprio futuro, não apenas um espectador. O dia oficial do casamento, o dia que uma vez havia parecido tão grande no meu calendário, veio e se foi uma semana depois com uma ondulação na minha vida. Só soube porque Clara me ligou. Não houve grande celebração em Napa, nenhum quarteto de cordas, nenhum banquete de 300 convidados. Clara havia ouvido através da rede familiar, que agora estava fervilhando com uma versão distorcida e sensacionalizada da história, que Sarah havia seguido em frente. Contra os desejos explícitos de seu pai e sem um centavo do dinheiro dele, ela e James haviam realizado uma cerimônia pequena e apressada no quintal da casa suburbana modesta da mãe. Um primo havia postado algumas fotos em uma página de mídia social privada antes de ser instruído a removê-las. Clara descreveu as imagens para mim. Um punhado de convidados parecendo desconfortáveis em cadeiras de jardim compatíveis, flores murchas compradas em loja, e James e Sarah em pé sob uma treliça de aparência barata. Ela disse que James parecia um fantasma em seu próprio casamento, seus olhos vazios. O sorriso de Sarah, Clara disse, não chegava aos olhos. Era um corte brittle e desesperado de batom vermelho. Minha mãe, Evelyn, estava no fundo de uma foto, seu rosto uma máscara tempestuosa de fúria e derrota. Eu, é claro, não fui convidado. Desta vez, a exclusão nem registrou como um desrespeito. Era simplesmente um fato tão relevante para mim quanto o clima em um país distante. Passei aquele sábado reclamando minha própria vida. Peguei o conselho há muito tempo de Robert e dirigi até a trilha do Mount Si. Caminhei por horas, sentindo a queimação satisfatória nos pulmões e a dor nas coxas enquanto me forçava pela inclinação íngreme. No topo, fiquei em um afloramento rochoso, o vento chicoteando meu cabelo pelo rosto, e olhei para a extensão de tirar o fôlego das montanhas Cascade. Parecia que o vento estava esfregando o último resíduo dos últimos 20 anos, soprando a culpa, a obrigação, o peso sufocante daquela promessa. Eu não era um irmão, não era um filho, não era uma carteira ambulante. Era apenas um homem numa montanha, e pela primeira vez, isso parecia mais que suficiente. O confronto final veio alguns dias depois. Sabia que era inevitável. A batida na porta do meu apartamento foi hesitante, quase tímida. A abri para encontrar James. A mudança nele foi chocante. A confiança arrogante, as roupas caras, o charme fácil, tudo havia sido arrancado. Ele estava magro, de pele amarelada, seus olhos afundados e assombrados. Parecia um homem que havia sido escavado por dentro. Posso entrar? Ele perguntou, sua voz um sussurro rouco. Silenciosamente me afastei. Ele arrastou os pés para dentro do meu apartamento, um lugar que ele nunca havia se incomodado em visitar, e olhou ao redor com o ar perplexo de um náufrago. Ele não conseguia encontrar meus olhos. Ficou no meio da minha sala de estar, olhando para o chão, suas mãos enfiadas profundamente nos bolsos de suas calças jeans amarrotadas. Sarah me deixou, ele disse, as palavras abafadas. No dia depois da cerimônia, ela fez as malas e voltou para a casa da mãe. Seu pai a cortou completamente. Ela disse que eu era um passivo. Disse que arruinei a vida dela. Ele soltou uma risada seca e sem humor. Os advogados de seu pai me enviaram uma carta. Estão ameaçando me processar pelos depósitos iniciais do casamento que ele pagou, alegando deturpação fraudulenta. Ele finalmente olhou para mim, seus olhos nadando em um desespero autocomiserativo. Perdi tudo, Mike. Minha esposa. O dinheiro. As conexões. Tudo se foi. E esperei. Fiquei lá no silêncio da minha própria casa e esperei pelas palavras que precisava ouvir. O pedido de desculpas. A admissão de culpa. O reconhecimento simples e honesto em eu estava errado. Sinto muito pelo que fiz com você. Nunca veio. Em vez disso, seu desespero azedou em ressentimento.
Por que você teve que fazer desse jeito? Ele perguntou, sua voz ganhando um tom choramingoso. Por que teve que me humilhar na frente do pai dela? Você poderia ter apenas dito não ao banco. Não precisava me destruir. E lá estava, a prova final condenatória. Depois de tudo, ele ainda se via como a vítima. Sua tristeza não era pelos anos de mentiras, a exploração, o desrespeito profundo. Sua tristeza era por si mesmo. Ele estava bravo que seu caixa eletrônico pessoal havia finalmente sido desligado, e estava furioso que suas mentiras haviam finalmente sido expostas de uma forma da qual ele não podia se encantar para fora. Uma onda de pena me lavou, mas era uma pena distante clínica, o tipo que se sente por um personagem em um livro. O cordão emocional que me havia ligado a ele por toda a minha vida, um cordão que ele havia sistematicamente desgastado e corroído ano após ano, finalmente se partiu. Caminhei até minha porta da frente e abri, deixando o ar fresco da noite fluir para o quarto. Eu não te destruí, James, eu disse, minha voz quieta, desprovida de raiva ou triunfo. Suas escolhas te destruíram. Cada coisa que está acontecendo com você agora é uma consequência direta de uma decisão que você tomou. Apenas decidi parar de pagar por elas. Ele me encarou, sua boca aberta, um lampejo de sua velha raiva autoritária piscando em seus olhos. Então é isso? Você simplesmente terminou? Você é meu irmão. Pensei no meu pai, em seu desejo moribundo. Cuide dele. Não deixe ele cair. Eu havia honrado essa promessa da única forma que sabia, pelo tempo que pude. Mas eu havia interpretado mal. Cuidar de alguém não significa carregá-los. Significa querer o melhor para eles. E o melhor para James era finalmente, pela primeira vez na vida, sentir todo o peso sem almofada do chão. A promessa que fiz ao papai foi cuidar de você, James, eu disse, minha voz clara e final. Não me pôr em chamas para te manter aquecido. Você precisa aprender como ser um homem por conta própria. É a hora de você crescer. Ah, Deus. Ele me olhou, sem palavras, enquanto a finalidade das minhas palavras afundava. Então, com uma curvatura derrotada e quase infantil dos ombros, ele se virou e saiu do meu apartamento e, com isso, da minha vida. Enquanto fechei e tranquei a porta, não senti tristeza. Não senti raiva. Apenas senti silêncio. Era o silêncio profundo e purificador de um quarto depois que uma tempestade violenta passou, deixando tudo pronto para ser reconstruído, mais forte que antes. Os 6 meses que se seguiram foram uma revelação. Era como aprender a respirar um novo tipo de ar, um ar livre dos poluentes da culpa e obrigação. O silêncio da minha mãe e James foi absoluto. No início, parecia estranho, como um membro fantasma que havia parado de doer. Então, simplesmente se tornou pacífico. Meu telefone não se sentia mais como uma fonte potencial de ansiedade. Era apenas uma ferramenta. Minha conta bancária era apenas minha conta bancária. Meu tempo era apenas meu tempo. O primeiro ato mais crucial desta nova era foi simbólico. Vendi a casa para a qual estava poupando, aquela que havia sido usada como instrumento da minha ruína potencial. Estava manchada pelo passado. Sua própria existência estava ligada ao Michael antigo, aquele que colocava os sonhos de todos os outros à frente dos seus. Vendê-la foi uma libertação. Peguei os recursos dessa venda, combinados com os $80.000 que havia reclamado, e fiz algo radical, algo que o Michael antigo teria considerado impossivelmente egoísta. Investi em mim mesmo. Tudo. Comprei um condomínio elegante de 2 quartos em um prédio novo no bairro Belton de Seattle. Tinha janelas do chão ao teto e uma varanda que oferecia uma vista deslumbrante do skyline da cidade e o brilho da Baía Elliott. Não era casa com quintal, mas era minha, livre de encargos, ganha. Com uma porção dos fundos restantes, me matriculei em um programa de certificação de nível de pós-graduação em inteligência artificial e aprendizado de máquina na Universidade de Washington. Era um campo pelo qual era profundamente apaixonado, mas os cursos avançados eram caros, e no passado, esse dinheiro sempre havia sido desviado para financiar uma das emergências de James. Agora, passei minhas noites e fins de semana imerso no estudo. Minha mente se iluminou com novas ideias e problemas complexos. Este novo foco teve um efeito cascata. No trabalho, livre do zumbido constante de fundo do estresse induzido pela família e ansiedade financeira, meu desempenho disparou. Estava mais afiado, mais criativo, mais engajado. Assumi a liderança de um novo projeto desafiador, desenvolvendo uma ferramenta de análise preditiva para um cliente importante. Dediquei minha energia a isso, trabalhando até tarde não por obrigação, mas por paixão genuína. O projeto foi um sucesso massivo. Levou a um novo contrato importante para a empresa e, para mim, uma promoção para arquiteto sênior, um título que eu vinha perseguindo por anos, junto com um salário que refletia a nova posição. Não estava mais apenas sobrevivendo, estava prosperando. Minha vida pessoal, uma vez uma paisagem árida de trabalho e deveres familiares, começou a florescer. Peguei o conselho de Robert e finalmente me juntei àquele clube de caminhada.
Na minha terceira saída, uma trilha desafiadora até Mailbox Peak, conheci Emma. Ela era uma arquiteta paisagista com uma risada rápida e uma curiosidade inteligente sobre o mundo. Caímos em uma conversa fácil, conversando por horas enquanto navegávamos pela trilha. O que mais me impressionou sobre nossas interações foi sua simplicidade. Ela não estava interessada no meu novo título de trabalho ou no meu condomínio. Ela estava interessada nos meus pensamentos sobre espaços verdes urbanos, meus romances de ficção científica favoritos, as piadas terríveis que eu fazia. Nossa amizade cresceu organicamente, construída sobre uma fundação de respeito mútuo e interesses compartilhados. Era um relacionamento saudável e equilibrado, um conceito que parecia revolucionário para mim. Emma não queria nada de mim, ela apenas parecia gostar de estar comigo. Clara permaneceu minha única conexão familiar sólida. Nossos jantares semanais se tornaram um ritual querido, um porto seguro. Ela era minha ligação com o passado, mas também minha parceira na construção de um novo futuro. Ela me contou que nossa mãe, Evelyn, estava amarga e isolada. Havia tentado reunir a família estendida ao seu lado, para me pintar como o vilão de coração frio que havia abandonado seu irmão. Mas Clara, em sua forma quieta e firme, havia intervindo. Ela havia calmamente e factualmente contado aos nossos tios e tias a história completa com a gravação da carteira ambulante. Enfrentados com a verdade inegável, a maioria deles havia recuado, horrorizados, deixando minha mãe sozinha com seu menino dourado. James, Clara disse, estava trabalhando em um emprego de varejo em uma grande loja. Estava morando em um apartamento pequeno e deteriorado em uma parte difícil de Tacoma. Estava pagando seu próprio aluguel pela primeira vez em sua vida adulta. Estava lutando, mas estava sobrevivendo. Era uma educação dura e necessária. Uma noite, estava navegando pelo LinkedIn, atualizando meu perfil com minha nova promoção, quando recebi uma solicitação de mensagem. O nome, Lisa Moreno, era vagamente familiar. A foto do perfil mostrava uma mulher de aparência confiante no início dos 30. Sua mensagem era breve e direta. Oi Michael, você provavelmente não se lembra de mim. Sou analista em uma empresa de gestão de patrimônio agora, mas namorei seu irmão James por um tempo no início dos meus 20 anos. Um colega meu é primo distante dos Wellingtons, e ouvi uma versão muito censurada da história sobre o casamento cancelado e a disputa financeira. Fiz algumas pesquisas. Só queria entrar em contato e dizer que estou incrivelmente feliz que você se defendeu. Você fez a coisa certa. Fiquei atônito. Lembrava da Lisa. Ela havia sido brilhante, engraçada, ambiciosa. Eu havia gostado dela. O término deles havia sido abrupto e inexplicado. Digitei de volta uma mensagem curta, agradecendo suas palavras gentis. 1 minuto depois, ela respondeu. Ele fez a mesma coisa comigo. Escala menor, mas o mesmo manual. Ele me vendeu essa ideia brilhante de startup de tecnologia que tinha. Eu era jovem, acreditei nele, e investi $10.000. Era cada centavo que eu havia economizado. Ele me prometeu participação, um futuro. 3 meses depois, ele terminou comigo por mensagem de texto, e nunca vi um centavo daquele dinheiro de volta. Ele me disse que o negócio falhou, que foi apenas um mau investimento. 1 ano depois, descobri por um amigo em comum que ele havia usado o dinheiro para financiar uma viagem de 6 semanas de encontrar-se pela Europa com seus amigos. Fiquei devastada e envergonhada demais para fazer algo sobre isso. Apenas absorvi a perda. Ver que um homem como David Wellington estava responsabilizando pareceu um balanceamento cósmico das escalas. Mantenha-se forte. Você merece toda a coisa boa que está vindo para você. Li sua mensagem 3 vezes. Era a peça final do quebra-cabeça, aquela que apagou a última sombra persistente de dúvida. Isso não era uma falha no caráter de James. Isso era o caráter dele. Ele era um usuário, um predador que se alimentava da confiança de pessoas que se importavam com ele. Seu comportamento não era uma série de erros. Era um método. Naquela semana, quando Clara veio jantar, mostrei a ela as mensagens de Lisa. Ela as leu, seu rosto ficando triste mas não surpreso. Algumas pessoas são simplesmente quem são, Mike, ela disse suavemente. Eu sei, respondi, olhando para as luzes da cidade da minha varanda. Uma cidade que agora parecia a minha. Mas as boas notícias são, eu também sou. Não falamos mais sobre o passado naquela noite. Falamos sobre um novo restaurante que Clara queria experimentar, sobre um problema difícil de codificação que estava resolvendo, sobre uma viagem de fim de semana para a costa que Emma e eu estávamos planejando. Falamos sobre vida. Minha vida. E pela primeira vez, parecia cheia de possibilidades infinitas. Então essa é minha história. Faz pouco mais de 1 ano desde aquele dia na sala de conferências do banco. O dia em que minha vida antiga terminou e minha nova começou. Não tenho nenhum contato com James ou minha mãe. Clara é a ponte e ela me dá atualizações esparsas quando pergunto.
James ainda está trabalhando em seu emprego de varejo. Minha mãe ainda reclama para qualquer um que ouça que foi abandonada por seu filho ingrato. A narrativa deles não mudou. Mas não é mais minha história. É apenas ruído, uma transmissão de uma estação distante que não sintonizo mais. Toda manhã agora, faço uma xícara de café e fico na minha varanda. Assisto a cidade acordar, as balsas traçando linhas brancas pela água cinza da Bahia. Não sinto mais a raiva ardente ou a picada afiada da traição. Na verdade, quando penso neles, sinto muito pouco. E essa neutralidade profunda, essa indiferença quieta, é o sinal mais seguro de cura. É a cicatriz que não dói mais quando chove. Costumava pensar em todo o dinheiro, os anos de economias perdidas, as oportunidades adiadas. Eu via isso como uma perda massiva. Mas não vejo mais dessa forma. Foi a educação mais cara e dolorosa que eu poderia ter recebido. Mas a lição que me ensinou foi inestimável. A lição é esta: em seu valor como pessoa não é determinado pela sua utilidade para outros. Não é medido por quanto você pode dar, quanto pode suportar, ou quanto pode sacrificar por eles. Seu valor não é uma mercadoria para ser trocada pelo amor ou aprovação deles. É inerente. Está no seu caráter, sua integridade, e mais importante, no respeito que você tem por si mesmo. Por 20 anos, permiti que minha família definisse meu valor. Aceitei o papel que me atribuíram. A rocha, o estável, o poço financeiro infinito, o guardião de uma promessa para um homem moribundo. Pensei que ao desempenhar esse papel, estava sendo um bom filho, um bom irmão. Mas não estava. Estava apenas permitindo sua disfunção e me apagando no processo. Meu verdadeiro valor não estava na minha conta bancária. Estava na espinha que finalmente descobri que tinha. Estava na força do homem que aprendeu, aos 35 anos. Como dizer um não claro e inequívoco? Às vezes, a coisa mais compassiva que você pode fazer por outra pessoa é dar um passo para trás e permitir que finalmente encontrem as consequências de suas próprias escolhas. E a coisa mais compassiva que você pode fazer por si mesmo é se afastar de qualquer um que o vê como um meio para um fim, uma carteira em vez de um ser humano. Aqueles $80.000 não foram o preço de um casamento. Foi o resgate que paguei para me libertar. E foi, sem uma única dúvida, o melhor dinheiro que já gastei. Obrigado por ouvirem minha história. Espero que os tenha tocado de alguma forma e talvez servido como um lembrete do seu próprio valor. Vocês já estiveram em uma situação onde tiveram que escolher entre seu próprio bem-estar e as expectativas dos outros?